Sejam bem-vindos ao canal Me Ajuda Cris. Aqui você aprende a liderar consciência, fé, resultados e inteligência emocional, posicionamento. E hoje o assunto é forte, o assunto é urgente. A emoção é um péssimo CEO. Quantas vezes você já tomou decisões no calor do momento e depois se arrependeu amargamente? Estou falando com você, líder, do outro lado dessa telinha. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece no seu cérebro sob pressão, como as emoções interferem na sua liderança e principalmente como eu posso aliar ciência, Bíblia e lucidez nas minhas escolhas. Você não pode liderar com base naquilo que você sente. Você precisa liderar com base naquilo que você crê. E aquilo que eu creio está ligado à minha visão. A emoção, ela tem lugar na sua liderança? Sim, mas não no comando. Emoção serve como indicador, mas não pode ser o GPS da sua empresa, da sua carreira, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Então eu vou trazer alguns pontos chaves para você. Pega papel e caneta e anota. Cris, primeiro ponto, quando é que a emoção ela vira o CEO da minha vida que direciona? Vamos começar com uma reflexão aqui. Quantas vezes você foi impulsionado pela raiva, pela ansiedade, pelo medo de perder um contrato, pela pressa de agradar alguém ou simplesmente pelo medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado? Todas as vezes que a emoção está no comando, entenda isso, a sua estratégia ela é sufocada. Vamos entender algumas coisas. Olha alguns exemplos. Um empresário que demite o colaborador em um momento de estresse e perde produtividade e clima organizacional é um líder que está baseado na emoção, tomou decisões de forma impulsiva. O líder que fecha um contrato sem analisar os riscos porque quer mostrar resultados imediatos. A gestora que não cobra o time por medo de não ser amada. São emoções que lideram a vida desses líderes. Sentir não é o problema. Liderar baseado nessa emoção é que é. Ficou claro para você? A emoção, ela pode te avisar que algo não tá legal, que algo tá errado, mas ela não pode decidir por mim e nem por você. Aí você pergunta, Cris, o que eu posso fazer para mudar? Pega um papel agora e escreva 3 decisões importantes que você tomou nos últimos 30 dias. Classifique-as. Foram feitas com base na fé ou visão ou foram feitas em cima de emoção? Você pode fazer isso tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E agora eu quero trazer um ponto-chave 2. Neurociência da decisão sob pressão. Vamos falar do seu cérebro. Porque sim, a neurociência explica por que você não consegue pensar direito quando você está pressionado. Dentro de mim e dentro de você existe uma estrutura chamada sistema límbico. E qual é a função? Ele é responsável por processar emoções como medo, raiva, tristeza, ansiedade. E olha que interessante. Quando você se sente ameaçado, quando eu e você nos sentimos ameaçados, o cérebro libera cortisol. E o cortisol desativa temporariamente o neocórtex, que é a parte do seu cérebro que analisa, que projeta, que decide com clareza. Sabe? Com fluidez. E qual é o resultado disso? Você não pensa, você só reage. Você vive de reações. Eu tive um estímulo e uma resposta. Han Charan, ele ensina, o líder precisa garantir que a emoção não afogue a execução. Já o Paulo Vieira, ele fala que a maturidade emocional é a base da liderança duradoura. Então, olha aqui para mim. Enquanto o cortisol estiver alto e a sua inteligência estará baixa. Então, cortisol alto, inteligência emocional baixa. Presta atenção, como que eu posso mudar isso? Primeiro, crie o hábito de respiração. Inspire por 4 segundos, segure por 4 segundos e expire por 4 segundos e segure por 4 segundos. Repita por 2 minutos antes de tomar uma decisão. Para esse vídeo agora e ouça novamente isso e faça esse exercício. Ok? E o terceiro ponto, o colapso de Elias, emoção sem identidade. Vamos entender aqui esses líderes que têm a emoção como CEO. Vamos agora olhar para um personagem bíblico com profundidade. Elias. Em 1 Reis, não 2 Reis, 1 Reis, Elias desafia 850 profetas de Baal. Ele vence, Deus responde com fogo, um milagre público acontece. Eram 450, depois vieram outros 450. Lá em 1 Reis 19, Jezabel manda um recado ameaçando matar Elias. Elias foge, entra numa caverna, pede para morrer. O que mudou?
nada no exterior. Mas por dentro, imagina, ele enfrentou 450 e depois veio mais 400. Ele derrotou, ele foi vitorioso, mas ele ficou com medo depois. Milagres não sustentam identidade. Emoção não sustentam destinos. Preste atenção, para de viver assim. Sabe o que Deus faz? Deus, ele não grita, Deus, ele não acusa, Deus, ele não vulga. Elias foi tomado pelo medo por uma ameaça de uma mulher, sendo que ele tinha vencido quase 1000 pessoas. Deus enviou anjo como comida, depois ele enviou outro com uma missão. Levanta-te, ainda tem coisa para você fazer, Elias. Presta atenção, olha o que está acontecendo com a tua vida. Sabe esse cara aqui, ó, Jim Collins? Ele fala que os líderes nível 5 têm uma mistura rara de humildade e firmeza. Elias teve um momento de colapso, de medo, mas voltou, porque o seu chamado era maior que a sua emoção. Deus cuidou de Elias, assim como Deus cuida de você também. Então, como eu posso trabalhar isso em mim? O que eu quero te convidar? Hoje mesmo, pegue um versículo que sustenta a sua identidade como líder e escreva no espelho do seu banheiro. Lembre-se, você é profeta, mesmo que o medo tenha gritado. Quantas vitórias você já teve até aqui? Você tem se paralisado por questões pequenas. Vamos para o quarto ponto. Como é que um líder maduro, ele toma decisões e ele decide? Líder emocionalmente maduro não é aquele que não sente, é aquele que sente, mas não é dominado por essa emoção, por esse sentimento. Jack Welch, são líderes que eu estou trazendo nomes aqui, costumava dizer que os grandes líderes aprendem a separar a pressão externa da decisão interna. Eles filtram, pensam e decidem com base em critérios, não em emoção. E aqui eu quero trazer para você, tá com papel e caneta aí? O checklist de um líder maduro. Eu já trouxe Rancharan, Jim Collins, Jack Welch. Qual é esse checklist? Primeiro, ele decide com base na visão, não na carência. Segundo, ele confronta com empatia, não com medo. Terceiro, ele corrige com firmeza, não com culpa. Você possui esses três? Decisões baseadas na identidade geram crescimento. Decisões baseadas na emoção geram estagnação. Então, meu convite para você aqui, uma ação prática. Monte sua planilha de decisões com 3 colunas. A primeira, o problema. Segunda, como eu me sinto. Terceiro, o que a visão exige de mim. Pare esse vídeo agora e faça essa lista. Vai te trazer uma clareza enorme. E aqui eu quero trazer o quinto ponto, muito importante. Rotina de um líder firme. Qual é a rotina, então, de um líder que decide, que se posiciona? Toda firmeza, deixa eu te dizer, ela é treinada. Ninguém nasce com consistência emocional. Isso é fruto de uma rotina bem construída. Bem construída. A rotina, ela vai proteger a sua mente dos impulsos. E vamos lá, uma rotina de alta performance emocional. Como que funciona? Tempo com Deus pela manhã, ative identidade. São pontos muito cruciais. Faça um checklist das prioridades. Ative clareza, converse com Deus. Faça uma revisão emocional. Ative a sua consciência, comece a entender o que vem acontecendo com você, quais as emoções têm reinado aqui. Entenda, alta performance não é resultado de talentos, é resultado de disciplina. Alta performance não é resultado de talentos, é de disciplina. Líder que não protege a sua mente terceiriza a sua direção. Então eu quero trazer uma ação prática para você. Crie o seu protocolo matinal de 3 etapas. Alimente sua alma, faça seus rotineiros, planeje o seu dia, proteja sua mente e principalmente tenha um tempo com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer direcionamento. Pare para ouvir Deus. Entenda quais são as emoções reinantes, ok? E vamos fazer uma recapitulação? Hoje aqui nesse vídeo, você entendeu que a emoção, ela é um péssimo CEO. Elias desabou, mas Deus não desistiu dele, enviou comida, enviou anjo, enviou direção. Você não pode decidir com firmeza, mesmo sentindo pressão. Uma rotina certa protege você das oscilações da alma. Entenda, a emoção, ela pode visitar, mas quem governa é a sua convicção. A emoção, ela é um péssimo CEO. Primeiro, Elias desabou, mas vamos lá. A emoção é um péssimo CEO. Elias desabou, mas Deus não desistiu dele, como Deus não desiste de você. Você pode decidir com firmeza, mesmo sentindo pressão. Uma rotina certa protege você das oscilações da alma. Olha que extraordinário. Lembre-se, a emoção pode visitar, mas quem governa é a sua convicção. Então, vamos lá. Quantas coisas você aprendeu aqui e o quanto você vai colocar em prática? Comenta aqui embaixo. Eu não sou governado pela minha emoção. Curta esse vídeo, compartilha com outro líder que precisa ouvir isso. Se inscreva aqui no canal Me Ajuda Cris. E agora, clica nesse link abaixo e baixe o meu e-book gratuito, Decisões Firmes em Tempos de Pressão. E eu te espero num próximo vídeo e até mais. Tchau!